Nós vamos, neste momento, então, meditar um instante na palavra do Senhor. E eu quero hoje ler com vocês 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 5. E depois a gente vai ler os versículos 19 até o versículo 22. Tá certo? O texto, então, que escolhemos hoje é 1 Samuel. Vai ser hoje mesmo? Eu achei que ia ser domingo que vem, mas então alguém falou que tem um vídeo que vai passar então dos pastores. Vamos então assistir a esse vídeo, aproveitando então que já falamos sobre isso. Felipe Carlos do Nascimento tem 32 anos, é casado há 3 anos com Elisa Cássia e não tem filhos. Reside em Mogi das Cruzes. É pastor da juventude na Igreja Batista em César de Souza, Mogi, onde já trabalhou com adolescentes, auxiliando o pastor Márcio Camelo. É formado em Gestão da Qualidade e pós-graduado em Sistema de Gestão Integrados. Em 2021, concluiu o bacharel em Teologia pela FLAM, Faculdade Latino-Americana. Hoje, trabalha com o pastor Nino no Ministério Frutificar, fundado por ambos, visando evangelização e discipulado de jovens, além da atividade de ação social com os moradores de rua de Mogi, com a intenção de resgatá-los em conjunto com a Clínica Desafio Jovem, em Jacareí, São Paulo. Paulo Silas Carvalho tem 34 anos, é casado há 11 anos com Juliana e tem uma filha de 4 anos, a Thalia. Reside no bairro da Penha, em São Paulo. Paulo Silas é um dos pastores na Igreja Batista na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista, desde 2019, onde é membro desde a infância. Ele também presta serviços autônomos em um escritório de marketing voltado para o mercado imobiliário, área em que é formado, publicidade e propaganda. Sempre envolvido na igreja, atua como professor de jovens, é vice-presidente da igreja e superintendente da EBD. Na sua formação educacional, também concluiu o curso de Teologia à Distância pelo Seminário Reformado Martin Bucer, de São José dos Campos, São Paulo. Eles, não é? Os pastores que pretendemos, sobre os quais vamos conversar no próximo domingo. Vamos orar nesse sentido também? Querido Deus, colocamos também esse importante motivo, ó Pai, na presença do Senhor, entendendo que o Senhor nos conduziu até este momento e ajuda-nos agora a decidir segundo a vontade do Senhor. Tira do nosso coração todo preconceito, tira do nosso coração todo o interesse, Senhor, pessoal, para que só a vontade do Senhor ela reine e, por fim, o que quer que a igreja venha escolher no próximo domingo já tenha sido previamente escolhido pelo Senhor. Que haja unanimidade e que, ó Deus, nós possamos, através dessa decisão, engrandecer o Teu reino. A igreja vai ficar feliz e vamos assim prosperar, e o Teu nome há de ser glorificado com os resultados deste projeto. Colocamos esta causa nas Tuas mãos, ó Deus, crendo que o Senhor já tem nos preparado para isso e que o Senhor tem vitórias em nossas mãos para este projeto, e por isso nós clamamos a Ti mais uma vez, ó Deus, clamando assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então falar um pouquinho agora sim, 1 Samuel capítulo 8, e antes de ler o texto, eu quero avisar os irmãos que eu quero falar de política. Aqui a gente não fala de política, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre política. Mas eu não quero falar sobre político, né? Falar de política é uma coisa e falar de político é outra coisa. E eu não quero falar também sobre a política moderna. Primeiro que eu não entendo muito desse assunto, e segundo que eu acho que não tem muito sentido a gente ficar discutindo isso em um culto que é feito para a glória de Deus. Mas podemos falar do ponto de vista bíblico e de um problema político que aconteceu na Bíblia, e eu quero mostrar esse problema político. Eu estou falando isso não por outro motivo, mas porque a gente está no nosso mês de eleições, não é? Os irmãos já puderam eleger, eu tenho a impressão que não tem segundo turno em Suzano, então a gente está livre dessa obrigação, mas outras cidades ainda têm essa obrigação e vão votar, então, no seu prefeito. E nós, então, ouvimos muito sobre política e muito sobre pessoas que querem assumir esse cargo e estão dispostos a isso. A gente teve muita oportunidade de ouvir pela televisão, e eu queria dar uma oportunidade para que nós fizéssemos isso também como igreja.
Mas é lógico que, como igreja, a gente não está aqui para falar dos políticos, né? Eu queria mostrar o ponto de vista bíblico e mostrar uma questão política envolvida na Bíblia, porque a Bíblia também tem seus problemas políticos e ela também tem o seu ponto de vista. E eu quero falar sobre isso hoje, ainda que em breves palavras, aqui em 1 Samuel, capítulo 8. Os versículos 1 a 5 diz o seguinte: Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes em Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. E lhe disseram: Tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como o têm todas as nações. A história é bastante interessante, mas eu vou pular aqui outros detalhes, e nós vamos para os versículos 19 a 22, que é meio que uma continuação dos versículos 1 a 5. Diz assim, 19 a 22. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, e nos lidere, e lute em nossas batalhas. Samuel ouviu todas as palavras do povo, e as repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende-o, e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Esse texto ele é bem interessante, e eu achei interessante de falar com os irmãos sobre esse texto, porque talvez tenha sido o primeiro momento na história de Israel onde a gente tem aqui um ato democrático. Hoje em dia é muito comum se falar de democracia, né? A democracia é alguma coisa que está na boca de todo mundo, e todo partido político ele defende a ideia de que é democrático. Se é mesmo ou não nos cumpre julgar. Eu acho estranho, porque a democracia nunca foi uma coisa muito bem vista na história humana. Não sei se vocês sabem, mas na história humana nunca ninguém acreditou que a democracia pudesse dar certo. E nunca foi. De fato, a democracia é uma coisa bastante recente. A questão da democracia é recente na história da humanidade. É de poucos anos para cá, digamos aí da Revolução Industrial para cá, que começou a se preocupar um pouco mais, aí uns 200 anos, né? Em que começou a se pensar na ideia de que a democracia podia dar certo, porque nunca na história da humanidade alguém achou que isso podia dar certo. O governo na mão do povo não é uma boa ideia. E se isso já era realidade antes do século XVIII, muito mais ainda no tempo da Bíblia, ou no tempo antigo. Naquele tempo antigo não havia esse conceito de democracia. E por isso é bastante interessante que neste momento da história de Israel, Israel tenha uma espécie de um lampejo democrático, um desejo de democracia. E qual foi a ideia então do povo de Israel? De constituir um rei. Até então, Israel era governada por juízes. E o que é o juiz? O juiz é uma pessoa que ele governa, mas ele não é oficial, ele governa meio que sozinho. E ele julga causas. Digamos que só tinha o poder judiciário, né? O Brasil tem 3 poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. Mas é como se naquele tempo tivesse só um judiciário. E o governo era um juiz que dominava, e ele não ficava preocupado com causas econômicas, com o comércio exterior, não havia preocupação de pavimentar estradas, isso não era um problema do juiz. O juiz ele só julgava casos. Então, quando tinha uma demanda na nação, ou demanda entre pessoas, era o juiz que decidia essas questões, e a administração era restrita basicamente a isso. O restante vinha conforme a necessidade. Precisava pavimentar uma rua, eles davam um jeito, o pessoal se juntava e pavimentava. Então não havia um governo central, e o povo de Israel funcionou assim durante 400 anos, desde que entrou na terra de Canaã. Depois de uns 400 anos, mais ou menos, começou-se a sentir a necessidade de um rei. E o povo vai a Samuel, que é o juiz na ocasião, e diga-se de passagem que Samuel era um juiz maravilhoso, ele foi um grande homem de Deus,
e todo mundo reconhecia isso. O povo vai a Samuel e pede, Samuel já é bem velhinho, já está quase, né, no pé na cova, mas o povo pede para Samuel que Samuel, então, lidere um movimento para que o povo institua ou instale um rei. E é interessante que Samuel não gostou disso. Samuel ficou meio bravo, ele não gostou, ele ficou chateado, não porque ele levou para o lado pessoal, talvez até um pouco, né? Eu imagino que Samuel deve ter ficado triste um pouco por isso mesmo. Talvez porque ele achou que o povo estivesse pensando que ele não era bom como juiz. Sabe por que é um rei? Porque eu não sou bom como juiz? Mas não tinha nada a ver com o pessoal, e as pessoas, inclusive, foram muito claras. Samuel, você é maravilhoso, ninguém tem nada contra você, você realmente é incrível, mas é uma necessidade do momento, e se me permitem a sinceridade, até eu, quem lê o livro de Juízes, sabe que o sistema do juizado estava realmente em decadência, tinha que fazer, alguma coisa tinha mesmo que acontecer, e uma ideia do povo por que não colocar um rei? Por que não mudar? E isso era bem lógico na cabeça deles, porque todas as nações tinham reis. Ora, se todo mundo tem rei e todo mundo funciona bem, bem discutível se funcionava bem ou não, né? Mas todo mundo tem rei, sinal de que deve estar dando certo, né? Então, por que não a gente também ter um rei? Samuel não gostou, mas mais importante do que Samuel, parece que Deus também não gostou muito. Quando a gente lê o texto, a gente vê que Deus ficou meio chateado com isso. Não que Deus ficou irado, né? Não foi um pecado, digamos assim, mas foi uma coisa que Deus não gostou. Enfim, Deus chegou a dizer, olha Samuel, não fique triste não, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, foi a palavra de Deus. Quer dizer que ter um rei, de alguma forma, era uma rejeição de Deus, e Deus entendeu assim, e como é Deus que está falando, a gente tem que entender que Deus tem razão. De fato, era uma maneira de rejeitar o próprio Deus. Mas o que eu queria deixar aqui, colocar neste momento, é esse lampejo democrático. De repente o povo achou que poderia escolher uma autoridade, um governo. Nós queremos escolher o governo. Tudo bem que o governo que eles escolher vai ficar o resto da vida, porque um rei ele vai ser sucedido pelo seu filho, e o filho pelo neto, e assim por diante, né? É a mesma família, mas pelo menos a gente quer o direito de ter um rei. Ou pelo menos escolher que nós queremos um rei e não queremos um juiz. Porque nem o rei foi escolhido pelo povo, num certo sentido, embora a história do rei foi muito confusa, nós já falamos aqui sobre a escolha de Saul, que foi muito esquisita e muito confusa, mas de qualquer maneira o povo queria nós queremos pelo menos escolher o regime. Eles não tinham à disposição um regime como, por exemplo, a república, né? Não tinha essa ideia, mas eles conheciam bem a questão da monarquia. Então, eles queriam instaurar uma monarquia em Israel. Na cabeça deles, era melhor. Bem, na minha cabeça era melhor também. Quando eu leio os Juízes, como eu disse para vocês, eu até acho que alguma coisa tinha que fazer, porque estava bem ruim o sistema do juizado. O juizado estava mesmo em decadência. O último juiz, talvez não o último exatamente, mas pelo menos na história, na lista oficial dos juízes, antes de Samuel, o último juiz tinha sido Sansão, que foi o último juiz do livro de Juízes. E que todo mundo sabe que Sansão não foi um juiz muito bom. Ele era um juiz bem diferente, vamos dizer assim, né? Ele era um juiz que tinha umas características que só ele tinha, e tipo assim, é como se você tivesse como presidente a Miss Mundo, assim. Só a gente tem a Miss Mundo como, né? Mas no caso dele não era Miss Mundo, ele era muito forte, ele era o homem mais forte que havia. E forte não no sentido humano, ele era forte no sentido divino da palavra, ele realmente era incrível. Mas ele era juiz, mas Sansão não foi exatamente um bom juiz. Quem lê a história de Sansão sabe que ele não foi um bom juiz, ele decaiu, ele não era uma pessoa muito confiável, ele tinha problema com mulher, por exemplo. Enfim, Sansão tinha lá suas dificuldades e, por fim, ele acabou morrendo, ele próprio acabou se matando, numa situação onde ele foi preso pelos filisteus. Então o juizado dele não foi bom. Depois de Sansão vem Samuel, que foi incrível e foi maravilhoso. Só que depois de Samuel, os filhos de Samuel, e eles eram 2, a história diz que eles já não eram lá grande coisa, eles eram corruptos, aceitavam suborno, inclusive não respeitavam as ofertas do altar, eles eram realmente muito ruins. Quer dizer, o sistema do juizado realmente estava em decadência. O povo então agora quer um rei. O que será que o povo achava que o rei faria? Por que ter um rei é melhor?
Eu não acho, pessoalmente, que ter um rei era a melhor ideia, porque Deus não acha que é a melhor ideia. Então, Deus deveria ter alguma ideia, né, algo em mente, e que a gente não sabe o que é. E, de fato, o rei não foi muito bom, Saul não foi um rei muito bom, mas ele fez até um bom trabalho, inclusive, mas teve lá suas dificuldades. E depois veio Davi, que foi um rei incrível, mas depois de Davi, a gente sabe, a história desabou, né? Descambou. E, por fim, o neto de Davi acabou mesmo dividindo o reino. O rei que seria colocado no trono acabaria dividindo o reino. O neto de Davi foi Roboão, e todo mundo sabe que Roboão acabou dividindo o reino. 10 tribos ficaram do norte e 2 tribos ficaram no sul. Isso foi o mínimo, né? Teve coisa muito pior que aconteceu na época dos reis, culpa dos próprios reis. Bem, o que será que o povo achava que seria melhor? Por que é melhor ter rei? E é isso que eu queria pensar hoje com vocês. Por que é melhor ter rei? E eu quero entrar na cabeça do povo e pensar do jeito que o povo pensa. Por que é melhor ter um rei? Por quê? E eu queria colocar 3 coisas que o texto nos mostra do porquê o povo achava que seria melhor ter um rei. Primeiramente, o povo achava que era melhor ser um rei porque eles acreditavam que eles, pelo menos, não que isso ia acontecer, mas pelo menos havia a possibilidade de que houvesse um bom governo. Porque o governo não estava bom. Os filhos de Samuel já era muito velho, e ele não conseguia mais mandar muito. Quem mandava agora eram os filhos. Como os filhos deles não valiam nada, então eles tinham um governo muito ruim. E a ideia deles por que a gente não coloca alguém? Porque tem uma chance de colocar alguém bom. Já que está ruim, vamos colocar alguém, não que alguém é bom, tá certo? Não é isso. Mas pelo menos tem uma chance, quem sabe? Você não faz você não coloca esse questionamento na sua cabeça? Porque quem sabe daqui 4 anos, quando você coloca lá o prefeito, você não gostou do prefeito, né? Quem sabe daqui 4 anos a gente coloque alguém melhor. Todo mundo pensa assim, né? Quem não gostou daquele que entrou no cargo, sempre vai pensar assim, bom, ele vai ficar 4 anos e nós temos uma chance de colocar alguém melhor, como se essa chance realmente fosse possível. Será que realmente isso acontece? Será que realmente a gente um dia vai colocar alguém correto, honesto, alguém que realmente se preocupa com o bem comum, que se preocupa com o povo, alguém que não está interessado em si mesmo, alguém que luta de fato pela justiça? Será que essa pessoa existe mesmo? Bom, o povo tinha essa esperança. Pode parecer meio ingênuo, embora eu penso nisso também, mas até eu acho que esse pensamento é ingênuo, mas o povo tinha exatamente esse pensamento. Por que a gente não coloca um rei? Quem sabe a gente coloca alguém bom, alguém que não é corrupto. Os filhos de Samuel são corruptos. Quem sabe, se a gente colocar um diferente, tem uma chance em 1000, mas pelo menos tem uma chance. Ruim por ruim, corrupção já tem. Para ficar mais corrupto, não fica. Então, já que a corrupção já existe, quem sabe colocar alguém diferente, a gente tenha uma chance de que ele não seja corrupto. Eu até acho que a chance existe, eu não vou dizer que não existe. Eu acho que deve ter alguém bom, eu nunca vi, mas pode ser que alguém seja realmente muito correto, muito honesto, muito direito, alguém que não é egoísta, que não pensa em si mesmo, que não pensa em dinheiro, que não quer engrandecimento pessoal, mas que está preocupado com as pessoas, que quer realmente distribuir justiça. Mas é uma ingenuidade pensar que eu vou acertar na chance de 1 em 100, que seja, de 1 em 1000. Eu não vou. Imagina se você tem 100 potes aqui, e 99 deles tem cobra, e só tem um que não tem. E você vai ter que colocar a mão em um deles. 99 tem uma cobra dentro. Você colocaria a mão num deles? Eu não faria isso. Eu já morri. É uma chance muito difícil, é muito difícil de dar certo. Mas eles acreditavam nisso. Eles acreditavam piamente na possibilidade de que podia ter alguém melhor. Vamos escolher. Porque tem uma chance, 1 em 100, eu não falei 1 em 1000, mas vamos botar 1 em 100. Né? O ser humano, ainda tem gente boa neste mundo. 1 em 100 de ter alguém realmente correto, alguém realmente honesto. Olha o que é que diz o texto no capítulo 8. Os filhos de Samuel, no versículo 3... Os filhos de Samuel não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça, e então os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar com Samuel. Olha que a corrupção dos filhos de Samuel é o motivo pelo qual eles querem um novo governo. Exatamente por isso. O que a gente tem já é corrupto.
Ah, mas e se escolher um rei corrupto? Bom, se escolher um corrupto por corrupto, já tem corrupção mesmo, né? Então não perde nada. Vamos trocar o incerto pelo certo, porque a corrupção já é certa. Vamos tentar o incerto. Qual que é o incerto? É tentar uma coisa nova. De repente, a gente dá um lampejo de sorte, e olha que tem que ser uma sorte desgraçada, né? Porque você acertar 1 em 100 é uma sorte, mas vamos tentar. Por que não tentar? Alguma coisa a gente tem que fazer. Vamos tentar. Quem sabe a gente não escolhe alguém que vá fazer frente à corrupção? Me parece ingênuo, eu olho para isso, mas é isso mesmo. Que coisa esquisita, não é? Será que a gente pensa assim? Será que você pensa assim? Será que você tem a esperança de eleger alguém que realmente seja correto, honesto, que não se corrompa? Será que nós temos essa ideia? Quando eu vou votar, eu penso nisso. Não, essa pessoa realmente é correta, ela é uma pessoa direita. Você pensa nisso quando vai votar? O povo de Israel pensava. Eles acreditavam nessa possibilidade. Era uma possibilidade difícil de dar certo, mas eles acreditavam piamente nisso. Na minha cabeça, eu acho que isso é uma desgraça anunciada. Vocês não acham, não? Me parece que não vai dar certo. Mas o povo quer tentar. Vamos tentar. E vão para a eleição, tentando ver se realmente agora, quem sabe, a gente não consiga. Eu estou com meus 60 anos de vida, nunca vi dar certo. Mas quem sabe, vamos tentar de novo, daqui 2 anos, daqui 4. Quem sabe isso vai dar certo e é capaz que a gente morra e nunca veja isso acontecer. O povo acreditava mesmo na possibilidade de que alguém pudesse fazer frente, de que o novo governo, eles tinham esperança de que pudesse ser melhor. Segunda coisa que o povo acreditava é que essa pessoa ela poderia governar Israel, orientar, organizar a vida de Israel. Olha o versículo 5, o que é que diz? Tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar. É interessante aqui a palavra julgar. A palavra julgar, ela significa para que ele nos governe, para que ele nos lidere. Nós queremos alguém que nos lidere. Por que a gente precisa de liderança? Porque existe um monte de força contrária na sociedade. Então tem jovem, tem velho, tem casado, tem solteiro, tem todo tipo de tendência na sociedade. Tem sem teto, não é? Tem de tudo. E cada um está puxando a sardinha por seu lado. O que nós precisamos? Nós precisamos de alguém que unifique tudo isso. Alguém que seja, digamos, apartidário. O que já seria uma coisa impossível, né, no nosso sistema de governo. Alguém apartidário, que não defenda nenhuma causa. Alguém que não tenha uma ideologia vinculada a um grupo, para que ele possa cuidar do todo. Ele não é de ninguém e ele é de todos ao mesmo tempo. Ele cuida de criança, cuida do homem, cuida do velho, ele cuida do norte, cuida do sul, ele atende aquele, atende esse, mas ele mesmo não está cuidando de nada, ele não tem uma causa em particular, ele cuida de todos, ele lidera, ele é um líder, é aquele que tem o controle das coisas nas mãos. E por isso ele consegue unificar as diferenças da nação. Essa era a ambição. Porque o juiz ele não fazia isso. O juiz ele era apenas ele julgava causas. Você tinha uma demanda, você ia ao juiz. Mas fora disso não havia uma liderança. Ah, mas a juventude está sobressaindo. Vamos dar mais poder para os de mais idade. Não havia essa ideia no juiz. Então eles queriam alguém que os liderasse. Liderasse essas tendências contrárias. Mas aí eu pergunto, e se o rei fosse tendencioso? E se ele próprio fosse tipo jovem demais? Ou se ele tivesse muita idade, por exemplo? Ou se ele tivesse uma tendência pessoal, eu gosto de tal coisa, eu quero atender mais os fazendeiros, ou eu quero atender mais os comerciantes. Digamos que ele tem, será que não existe? Será que a pessoa não tem uma tendência pessoal? Algo que ele faz melhor do que outras coisas? Eles acreditavam que poderia haver alguém que os liderasse, mas não acreditavam que essa pessoa poderia ter ela própria uma tendência. Será que não existe isso? O povo então achava que o rei ele seria não teria uma ideologia, não teria um partido, uma ideia pessoal. Ele iria cuidar do povo como um todo, iria liderar esse povo. Mas me parece que isso é uma coisa que simplesmente, eu nunca vi isso na minha vida. Alguém que se preocupa com o todo.
Não existe um governo. Aliás, é natural, né? Vocês estão vendo a campanha nos Estados Unidos, por exemplo. Cada partido, cada candidato tem sua própria bandeira. Se eu entrar, eu vou fazer isso. Então, de certa forma, ele está dizendo o seguinte: eu não posso cuidar de tudo, mas eu tenho aquilo que eu considero realmente importante. O grande problema que eu considero deve ser atendido pelo governo. Todo governador entra pensando assim, isso é natural. Ele tem uma demanda, ele tem um projeto de governo que tem uma demanda particular. Ele não é um líder do todo, nenhum governo é líder do todo, mas eles achavam que poderia ser. Eles achavam que o governo, de alguma forma, ele iria unificar as tendências diferentes da sociedade. E, irmãos, que erro! Quem pode fazer isso? Quem pode, de fato, nesse mesmo sentido, liderar uma sociedade? Se o rei fosse tendencioso, e quando foi que surgiu um governo que não tivesse comprometido, ele não estivesse pessoalmente comprometido com interesses privados? Alguém já viu um governo que não se compromete com o interesse privado? Primeiro que a própria, como está acontecendo nos Estados Unidos, né? A própria iniciativa privada financia o governo. Eles são financiados por empresas, por pessoas. Isso é natural, e há uma discussão no Brasil para que isso também aconteça. O fato é que eles têm que ser financiados por alguém. E só isso já demonstraria de que o governo ele tem compromisso. Todo governo tem compromisso com um grupo, com uma ideia. Ou ele é esquerda, ou ele é direita, ou ele é dos jovens, ou ele é dos velhos, não importa, ele é de alguma coisa, ele tem uma ideia. E, portanto, ele não é, nenhum governo pode ser um bom líder nesse sentido. Aquele que lidera o todo de forma apartidária e não tendenciosa, isso é uma coisa que simplesmente não existe. O líder, ele sempre vai se aliar a uma classe, a uma ideologia. Não existe um líder que pense, de fato, no bem comum. Eu estava vendo ontem, inclusive, um vídeo de Hannah Arendt, onde ela falava exatamente isso. O conceito de bem comum desapareceu do vocabulário político moderno, porque ninguém pensa no bem comum. Uma coisa que não tem a ver com um grupo, um partido, uma ideia, uma ideologia, isso não existe. E nem estou dizendo que é ruim, né? Deveria ter. Não é que deveria, eu acho que isso não existe. É uma coisa que, se eu pensar nisso, e se eu for votar numa pessoa, porque ele está pensando no todo, porque ele não tem uma ideia particular, ou porque ele não está vinculado a interesses privados, se esse for o interesse do meu voto, então é melhor nem votar. Porque isso não existe. Não existe um líder assim. Mas o povo de Israel achava que tinha. O povo de Israel acreditava nisso. Me parece ingênuo. Mas era exatamente assim que eles acreditavam. Uma pessoa que unifica tudo. Uma pessoa que lidera tudo. Uma pessoa que, de certa forma, sintetiza os interesses da nação em si mesmo e que vive pelo interesse da nação. Irmãos, eu nunca vi isso. Isso não existe de fato. Mas o povo de Israel acreditava nessa possibilidade. Eles acreditavam nisso. Acreditavam piamente que poderia haver um governo que não estivesse comprometido com a iniciativa privada. E, por fim, a última ingenuidade deste povo é que eles acreditavam que poderiam terceirizar a guerra. Olha o versículo 20, que interessante. Para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue e nos lidere e lute em nossas batalhas. Eu achei interessante essa expressão, para que ele guerreie as nossas guerras. Eu não sei muito bem, o que está na cabeça desse povo? Eu penso, quando eu leio essa expressão, eu tenho a impressão que eles estão vendo um rei, tipo assim, um super-homem, não é? Vestido de armadura, lutando sozinho no campo de batalha. É isso que vai acontecer? Quando eu assisto filme de guerra, né, ainda mais aqueles antigos e até os modernos, eu geralmente vejo o rei fora da batalha e realmente tem lá um mundo de gente no campo de batalha lutando. Só que quem é que está lutando no campo de batalha? É o rei que luta a batalha? Aliás, via de regra, se você quer não lutar batalha nenhuma, vira rei. Porque aquele que nunca vai lutar é o próprio rei mesmo, é o que nunca luta. Saul era o único que tinha armadura. Eu achava até interessante, né? Porque Saul, ele era rei, ele não entrava no campo de batalha. E quando ele entrava, ele tinha que ser protegido. Foi uma falha na proteção de Saul que acabou, inclusive, matando ele no campo de batalha, Saul e o seu próprio filho Jonatas. Mas, via de regra, o rei não lutava.
Quem luta? Quem luta é o povo. É o povo que luta. E é interessante, eles acreditavam que podia ter um rei que os livrasse da guerra. Se a gente escolher um bom rei, ele vai livrar a gente da guerra. Ele vai lutar as nossas batalhas, vai lutar as nossas guerras. Até então, como é que o povo lutava? O povo tinha que lutar sozinho contra os inimigos. Como não tinha uma organização central, quando havia uma invasão, por exemplo, dos filisteus, que eram os que invadiam naquele tempo, quando os filisteus invadiam, eles tinham que lutar no quintal. É como se viesse aqui a Argentina, por exemplo, né? Para lutar contra a gente tivesse que lutar aqui em Suzano, no hall do seu apartamento, por exemplo, lá do seu prédio. Você tinha que lutar no seu quintal. Então, a primeira coisa que um rei pode fazer, o rei pode colocar o campo de batalha no campo. Vamos fazer, o campo de batalha é o campo. Tem a cidade, onde moram as pessoas, e tem o campo de batalha, que são coisas diferentes. O que o rei pode fazer? O rei pode tirar a batalha da cidade e levar para o campo. Olha que bonito. Aí lá no campo os outros estão lutando, né? A gente está aqui comendo churrasco, e deixa lá, vão lutar lá, não sei onde, não é que tem campo aqui, né? Vão lá no campo, lá no interior do Mato Grosso, tem muito campo lá. Vai lá, luta, briga, e a gente aqui tranquilo, não é assim? É assim que funciona, não? É isso? A gente já viu isso acontecer? Você já conhece um país que fez isso? Que o povo ficou lá comendo, bebendo, né, vivendo a vida, fazendo churrasquinho, e deixa lá. Irmãos, isso não existe, pelo amor de Deus. Onde é que eu vi isso? Não está acontecendo uma guerra hoje. E onde é que as pessoas estão comendo churrasquinho e não têm que participar daquilo? Porque a guerra, quem financia a guerra é o povo, não é o rei. E quem participa da guerra, oferecendo o corpo, oferecendo a vida, é o povo. O povo paga a guerra e o povo morre na guerra. O rei não. O rei fica protegido, não estou nem dizendo que é bom para ele, né? Eu imagino que deve ser bem ruim. Mas, de fato, o rei não morre na guerra. É o povo que faz isso. De onde o povo de Israel tirou a ideia de que se eles colocassem o rei, eles não iam precisar mais lutar? De onde veio essa ideia? Afinal, veio o rei, Saul. Saul enfrentou, ele próprio teve suas batalhas, e o povo de Israel teve que enfrentar essas batalhas. O mesmo povo que sempre teve que enfrentar as outras batalhas, era o mesmo povo que lutava nas batalhas que Saul encontrou, principalmente com os filisteus. É o povo que financia essas guerras e é o povo que precisa lutar. O povo acreditava piamente na ideia de que eles podiam oficializar a guerra e que não precisariam mais lutar. Ele iria como que terceirizar o exército, mas em guerra não existe neutralidade. Quem paga a guerra é o povo. Quem oferece a vida para a guerra é o povo. Quem dá os seus filhos e suas filhas para morrerem na guerra é o povo. Aquele ideal do hino nacional, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, é bem real. Porque no final, quem vai ter que morrer são os filhos da pátria, não é verdade? São eles que vão ter que morrer. Os filhos da nação de Israel, eu e você. Se houver uma guerra, nós é que teremos que morrer, não os governos. Enfim, o que o povo queria? O povo queria um rei que pudesse combater os males do seu próprio tempo. Quais eram esses males? A corrupção, os interesses privados e a ameaça externa. Não são os mesmos males que nós enfrentamos hoje? Corrupção, o interesse privado, a ameaça externa, são os mesmos males, e é por isso que os governos estão lá. Mas quem de nós acredita que realmente um governo poderia nos livrar disso? Alguém pensa realmente nisso? Alguém acredita nisso? Eu não. Eu quando coloco o meu voto lá, eu tenho outros motivos, esses não. E afinal, quem nos livra? Quem nos liberta? Quem nos governa? De onde vem a solução para a corrupção? De onde vem a vitória sobre os inimigos? E é até discutível que nossos inimigos sejam outros povos, isso nem é correto. Nós sabemos, inclusive, quem é o nosso grande inimigo e quem é que pode nos defender dele. Irmãos, nós já temos um rei. Deus é o nosso rei. Quando eu coloco o meu voto lá, eu não estou colocando ninguém no lugar que só Deus merece. É Deus que tem que ser entronizado. E o que Deus pode fazer por nós
tanto como pessoas, como família, como igreja, como nação. O que Ele pode fazer por nós, nenhum homem pode fazer. Não há rei que substitua o que só Deus pode fazer. E nós que somos cristãos precisamos pensar assim. O nosso voto, ele não é para colocar alguém no lugar de Deus, para fazer o que Deus pode fazer, porque nós confiamos em Deus. Olha o que diz o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus está dizendo isso. O povo rejeitou a mim. Eles estão tentando colocar pessoas para fazer o que só eu posso fazer. Vão colher frutos amargos dessa escolha. De fato colheram. E eu quero que nessa manhã a gente encerre esse culto declarando Deus em nossa vida, declarando o governo dele. Nós temos governo e não estamos aqui negando a importância do voto. Nós só não estamos dando ao voto e esperando do voto aquilo que o voto não pode nos oferecer. Por quê? Porque ninguém pode fazer o que só Deus pode fazer em nossas vidas. Os governos têm sua importância, são importantes, e nós devemos realmente colocá-los lá, e eles devem realmente fazer o seu trabalho, mas há algo que só Deus pode fazer em nossas vidas, e eu quero que nessa manhã nós declaremos isso diante de Deus, e digamos a Ele, que Deus é o nosso rei, Deus é o nosso governo, que nós esperamos dele uma coisa que nenhum homem pode fazer. Aonde o povo de Israel errou, nós vamos acertar. Israel rejeitou o Senhor Deus, nós não o rejeitamos, nós o entronizamos e acreditamos nele. Se há uma solução para a nossa nação, assim como para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, se existe mesmo uma solução, ela vem de Deus.